Olá a todos os participantes do Summit Contábil 2021. Toda a nossa programação foi feita pensando em você que entende a importância da gestão para o sucesso da empresa. Meu nome é Roberto Dias Duarte, eu sou consultor para estratégias de negócios de escritórios de contabilidade aqui no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. E hoje a cultura da inovação vai muito além das ideias, né? Nós temos que promover um pensamento inovador para todos os setores da empresa. E muito disso se deve aos novos tempos, à pandemia, enfim, todo esse processo de transformação digital que está ocorrendo no setor de contabilidade, e assim como as organizações, os sistemas de gestão, os RPs, também passam por mudanças. A OMI está atenta a essa constante, e desde que foi fundada em 2013, a OMI vem quebrando alguns paradigmas do mercado para transformar o cenário do empreendedorismo no Brasil. Para falar um pouco disso tudo, nós temos aqui o Cristiano Freitas, da Cirrus Contabilidade. Cristiano, muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo jóia, Roberto. Obrigado aí pelo convite. Isso é um prazer, uma honra, uma alegria, satisfação tê-lo aqui, uma pessoa tão ilustre, um empreendedor raiz da contabilidade, um inovador. Isso é muito interessante. Agora, me conta uma coisa, Cristiano. Quem é o Cristiano? O que é que te levou aí para essa área da contabilidade, Cristiano? Conta um pouquinho da sua história aí para a gente, por favor. Legal. Sempre gosto de falar um pouquinho da trajetória, né? A gente se encontra às vezes em evento, né? Já empreendendo, mas é bom saber o início e da onde saiu de conexão. Eu gosto de brincar, Roberto, assim, o meu primeiro contato com contabilidade foi devido a um desejo ainda, né, na adolescência de ter um videogame, né? Eu lembro que meu pai, eu pedi para ele um videogame de presente, ele me levou numa escola de cursos profissionalizantes e me cadastrou. Eu falei, então você vai estudar, né? E depois aí desse período ali, ao terminar, a gente avalia o seu segundo pedido, né? E aí, coincidentemente, eu trabalhava nessas redes, né, de franquias ali de cursos profissionalizantes, e ali eu comecei a fazer um curso administrativo, e lá dentro tinha grade de contabilidade, né? E eu sempre gostei, né, de tecnologia, de contabilidade, e ali era um mundo que eu conseguia vivenciar um pouco essas duas coisas. E aí, diferente do que é hoje, né, computador não era algo tão acessível alguns anos atrás, né? Era um investimento caro. Então, não tinha ali como, né, basicamente, comprar um computador para poder fazer a minha trajetória profissional e, naturalmente, entendendo um pouco sobre números e como era feita essa gestão das empresas. Ali, ainda com 14 anos, eu falei, olha, gostei disso, quero estudar um pouco mais de contabilidade. E aí foi o meu pontapé inicial, né? Ali naquela escola, no final desse curso, eu estagiei, então, meio como instrutor, monitor, tirando algumas dúvidas, né, sobre contabilidade para o pessoal, e eu brinco que foi ali que eu aprendi o meu fundamento, né, o grande débito e crédito, a razão do porquê a gente gerir contabilidade, e ali foi a trajetória, né, naturalmente quis estudar contabilidade, né, me preparei, estudei, me formei em contabilidade na PUC Campinas. E depois de formado, fiz uma trajetória um pouco horizontal. Assim, eu queria entender como era atuar dentro de um escritório de contabilidade, então trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em consultoria, trabalhei um pouco em indústria, mas sempre gostei de empreender, assim, sabe? Durante a minha fase ali de estudo, sempre procurei estar envolvido em empresa júnior, diretórios acadêmicos, eu sempre gostei desse movimento. E em um momento da minha trajetória, eu pude, algo que a gente vê hoje, assumir junto com alguns amigos a gestão de assumir uma sucessão de um escritório de contabilidade. E ali foi a minha primeira experiência, né? Então, empreendendo em contabilidade, eu brinco que literalmente é comer o pão que o diabo amassou, né? Sucessão ali é um desafio, né? Ali naquela época o filho ele não queria tocar o escritório. Eu brinquei que a gente fez uma negociação de contrato ali de 30 clientes e no final ficaram 6 com a gente, né? Porque naturalmente sem experiência de como fazer e como conduzir, mas foi a minha grande escola, né? De como era ser um empresário contábil, ou eu brinco que como não era ser um empresário contábil. E aí dali foi o próximo passo, que eu fundei a Cirrus, que é onde eu empreendo hoje.
E nessa primeira empresa, nessa primeira iniciativa empreendedora, vocês ficaram quanto tempo? Na verdade, eu fiquei lá cinco anos, assim. Eu brinco, foi uma grande escola, porque foi o primeiro contato, né, de como você vender serviço. Ali tinha vários segmentos que é a realidade de muitos parceiros hoje, assim, não era um escritório segmentado. Eu brinco que de manhã eu discutia questões estratégicas com um cliente que era consultoria. E à tarde eu negociava a compra e venda, o pagamento do honorário, né, com um cara que era do comércio, né? Então, eram mundos ou realidades bem distintas, uma grande academia mesmo, para entender proposição de valor, né? Para cada experiência de cliente, você ia ter que entender, tipo, sobre o que esse cliente quer falar, né? O que eu consigo agregar para ele. E eram cenários muito diferentes, que foi da onde começou ali a ter esse desejo de criar um conceito, né, de contabilidade segmentada, né? Trabalhar no nicho, porque aí com o nicho você consegue definir alguns padrões, né? E aí, na época, isso aconteceu em 2013, né? Eu já tinha contato com algumas empresas de tecnologia, né, de startup, e eu falei, putz, a gente ainda está muito no começo, né? Em 2009, né, foi meu primeiro grandes amigos hoje, né, que me ensinaram muito sobre o que eu sei desse mundo de startup. E em 13 eu falei, agora é a hora, né? O mercado estava aberto, tinha iniciativas do governo fomentando a abertura de startups, estava vindo capital estrangeiro. Eu falei, ou eu mudo agora ou não mudo mais, né? E eu falei, acho que é uma grande aposta. Em 2013 eu apostei, né? Nesse segmento de startups de tecnologia, mas até lá, durante 5 anos, acho que de 2009 a 2013 praticamente, final de 2008, né, para 2013, eu atuei nesse escritório que não tinha nenhum segmento específico, né, mas foi uma grande escola ali para mim. Duas coisas que me ocorreram aqui. Primeiro, você chegou a pensar em desistir da iniciativa empreendedora na contabilidade? Olha, eu sempre fui muito resiliente, assim, sabe? Eu gosto, eu acho que contabilidade, ela te dá uma possibilidade, assim. Se eu pensasse, Roberto, só sobre o aspecto de remuneração da contabilidade, como emissão de guia, apuração de impostos e folha, nunca foi algo que me deu muito, perdão da palavra assim, tesão, trabalhar só em cima disso, porque eu acho que a gente tem muita proposição de valor a partir daqui, né? Então, eu sempre tentei criar linhas ou oportunidades adicionais ao básico, né? Você usa bastante um termo de conformidade legal, que eu acho que é bem isso, que eu brinco que o prazer em trabalhar com a contabilidade, ele está depois disso, né? Eu falo da base ali muito bem feita, que naturalmente é o que todo empresário busca inicialmente, mas eu sempre olhava para esse aspecto. Mas sim, eu pensei muito sobre o ponto se a experiência de ser contador ou de ser empresário contábil parar em conformidade legal, não faz muito sentido, porque aí isso cansa, gera estresse, né? Eu vejo isso acontecendo com muitos parceiros, inclusive, e eu sempre tentei não deixar ir por essa linha, mas encontrar esses movimentos. E eu acho que até esse movimento de ir para a segmentação foi uma forma de eu reduzir, talvez, o escopo de atendimento, mas expandir as minhas oportunidades, porque quanto mais a gente entende sobre o cliente, maior a gente cria, assim, melhor a visão fica, vai? Eu consigo entender a dor, os canais, as ferramentas, etc. E isso faz com que você crie roles, produtos ou outros serviços que são complementares, sabe? Exatamente, era essa a minha segunda pergunta. A questão ligada à conformidade legal, né? Porque muita gente até eventualmente interpreta mal essa colocação nossa, que não é que a conformidade legal não seja importante, ela é importante sim, mas eu vou fazer uma metáfora aqui, é como se fosse as instalações hidráulicas de uma residência. Você não vai comprar um apartamento olhando as instalações hidráulicas. Você só vai descobrir que é ruim quando dá problema. E aí lascou tudo, né? Aí o problema é sério. Exato. Mas, ou seja, ela é importante, mas não é isso que faz o apartamento ter mais ou menos valor de mercado, né? Ela tem que estar funcionando perfeito, 100%. Agora, o que o cliente percebe valor é no acabamento. E o acabamento aí varia conforme o público-alvo, né? E a gente chega no ponto
que eu queria chegar, que é como que você tomou a decisão de buscar esse mercado de startups. Legal. Eu gostei da metáfora, vou utilizá-la, né? Vou citar você, mas que eu acho que elucida bem, assim. Como eu comentei, assim, quando eu comecei, né, a empreender, um dos clientes iniciais, né, que eu brinco que os primeiros clientes conquistados, né? Então, eu sempre gostei de participar de eventos, né? E eu brincava que eu me infiltrava nos eventos e conversava com as pessoas, assim. Tipo, mas o que você faz, né? Ah, eu sou uma startup, eu sou um SaaS. Aí eu lembrava que eu falava, pô, deixa eu anotar, né? Vou tentar traduzir o que esse cara tá querendo dizer, né? E ali eu fazia entrevistas, experimentos mesmo, assim, tipo, mas como que você controla o seu fluxo de caixa? Não me apresentando como contador, né? Eu estava ali como empreendedor, mas para poder fazer aquele trabalho mais investigativo de dor e etc. E eu lembro, assim, né, nessa época ali de 2012, 2013, né, o mercado crescendo, começava a surgir algumas necessidades, né? E aí ali nesse antigo escritório, eu recebia, o escritório que fica em Campinas, fica perto aqui do polo de tecnologia, da Unicamp, etc. E saía muitos modelos de negócios diferentes dos tradicionais, coisas que se a gente pega um balanço para olhar apenas para a conformidade, eu falei, essa empresa aqui não dura um ano, né? Porque eles tinham investimento, tinham saldos de prejuízo. Primeiro, quando você olha o balanço, você fala, nada faz sentido. Acho que esse era o ponto 1, assim, você fala, não faz sentido o que eu estou vendo em relação com aquilo que eu aprendi na academia, né? Tipo, não há margem, não há lucratividade, há um investimento acima. E aí a minha cabeça fala assim, cara, eu preciso entender esse mundo, né? Porque onde está o valor então, né? Porque eu lembro na época, pô, os caras levantaram 500 mil de investimento, né? Como investimento anjo. Eu falei assim, se esse é anjo, imagino que vem depois, né? Mas eu não entendia a proposição de valor, por que aquilo funcionava, né? E eu comecei a estudar sobre, né? O que era a vida de uma startup, por que ela dependia de financiamento externo, qual era esse termo, né, de bootstrap em relação à velocidade de crescimento. Lembrando que isso aqui era antes de existir Uber, né? Negócios que vieram depois, né? E ali foi onde eu me encantei, assim, porque, como eu falei no começo, eu sempre gostei de tecnologia, mas a vida, né, ela me direcionou a estudar contabilidade e eu falei, cara, consigo casar esse mundo, né? Empreender, que é algo que eu sempre gostei, contabilidade, que é algo que eu sei fazer bem, e trazer a tecnologia, que era um mercado que estava crescendo. E eu acho que o principal ponto, Roberto, que eu notei de oportunidade era que a linguagem e o dia a dia de um empreendedor de uma startup não encaixava como eram conduzidas as rotinas ou as conformidades oferecidas pelos empresários naquele momento. Por quê? Imagine contador atendendo uma indústria onde todo o processo faz sentido e aí vem uma startup. Serviços que ele importa, né, do exterior, ferramentas que ele contrata, gestão ágil, ferramentas de comunicação que não é um telefone, que não era um Skype, né? Os caras. E até Skype naquela época já era um diferencial você usar como uma ferramenta ali instantânea, mas era tudo muito diferente, era coisas que eu gostava. Eu falei, olha, se eu fosse empreender, eu montaria uma startup, porque faz muito sentido para mim isso. E aí, quando eu mapeei esses gaps de comunicação, ferramenta, tecnologia, digital, né? Eu brinco que quando o pessoal fala de digitalização, eu falei, cara, não tinha nem opção de não ser digital quando a gente segmentou, porque era troca de informação em tempo real e o principal questão era contadores e empreendedores olhando ali, alinhados na mesma página. E aí foi dali que surgiu. Eu falei, olha, acho que vale a pena, vamos validar se de fato ser um contador segmentado para startups é algo que é uma proposição de valor. E aí na jornada a gente foi aprendendo. Eu brinco que hoje eu descobri que eu estava fazendo discover, né? Mas lá até então nem tinha a metodologia em si. Mas comecei a encaixar, né? Qual era o conjunto ali de proposição de valor para esse cara que fazia sentido atuar ali de forma segmentada, sabe? Sensacional, Cristiano. Isso que você me contou, assim, me enche de entusiasmo, porque você relatou aí um fato importantíssimo, né? Antes de elaborar aí sua proposta de valor, ou seja, de criar seus serviços que
pudessem atender ao público, você pesquisou de fato o mercado, né? Investigou bastante, se fez passar por infiltrado, né? Infiltrado, né? Exatamente. No ecossistema das startups, isso foi sensacional, bacana demais, viu? Parabéns. Agora, me conta uma coisa, nessas descobertas suas aí, o que te chamou mais atenção das dificuldades, dos desafios, das dores, dos sonhos de um empreendedor da startup? Eu acho que até o que me levou, né, a uma questão complementar de estudo é a questão tributária, né? A gente sabe que, né, Brasil não é segredo, a gente, por mais que estamos brigando por reforma, por adequações, a questão tributária, ela por si só é complexa, né? Assim, né, são duas questões, ela é complexa e pesada, né? Então são dois mundos ali. E o que aconteceu ali, Roberto? Vinha muita startup que não tinha lei, assim, para falar bem a verdade, que regulasse aquele modelo de negócio. E o que a maioria dos contadores faziam? Era se negar a atender aquele modelo, ou tentar encaixar aquele modelo numa legislação mais próxima que existia. E aí, qual foi a minha sacada? Eu falei, cara, não há. Há um risco aí associado, mas não há. Então, por exemplo, hoje a gente ouve falar sobre cashback, mas o que era cashback em 2013 e 2014? Né? Ou modelo de marketplace. Hoje, se você pergunta para alguns contadores, muitos desconhecem, mas muitos entendem, porque hoje a gente consome muito produto dentro de marketplace. Mas cara, o que era um marketplace em 2015, né? Tipo, como você contabilizar as transações de terceiro dentro de uma empresa que no final é uma intermediária, sabe? Ou, por exemplo, um Uber da vida. Putz, eu peço um aplicativo. Você tá me falando que o cara não é uma empresa de transporte, ela é uma empresa de tecnologia? E aí eu falei, aí eu peguei um pulo do gato. Eu falei, a questão tributária é extremamente estratégica, porque ela vai passar por um processo regulatório. Os caras não vão poder largar rios de dinheiro na questão tributária, então eles podem confundir muito o modelo de intermediação com o modelo de venda. E aí ali eu comecei a aprofundar um pouco esses estudos. Então a gente, felizmente, muitas das teses ou direcionamentos que a gente construiu com os clientes, hoje eles são são pacificados, sabe? Tipo, mas lá atrás não. E aí o que a gente teve foi a disposição de se arriscar e de construir isso com os empreendedores, sabe? Sensacional. Eu passei por isso, você acredita? É. E quando eu publiquei o livro, o Big Brother, né? Eu vendi pela internet, recebia pelo PayPal ou por outro meio de pagamento e vendi e-book. E aí, para contabilizar essas transações na época, era, se não me falha a memória, 2006, 2007, a gente teve muita dificuldade de entender qual era a classificação contábil e fiscal, né? Não foi só a questão tributária, não, teve problema de classificação contábil, inclusive. Exato, porque assim, pensa que é engraçado, né? Eu brinco que você vai entregando a idade, né? Quando você vai falar, quando ainda o terreno ele não era, mas, cara, foi o que você falou, por exemplo, eu vou vender isso, eu vou fazer uma oferta de conteúdo. O que eu estou vendendo? Né? Eu estou vendendo um e-book, eu estou vendendo um acesso, ele é produto, é prestação de serviço, e se existia muitas oportunidades de tese de construção que poderia fazer num caminho ou no outro, né? Eu brincava. Quanto que dá? Quanto que eu vou pagar de imposto, né? Depende, pode ser 4, pode ser 20. A gente vai ter que entender qual é o que mais está adequado. E algo que a gente sempre entrou, Roberto, era muito além da questão contábil, a gente indiretamente se envolvia muito na gestão com os empreendedores, porque não adianta você falar para mim que você é uma empresa de tecnologia, mas a sua comunicação no site se posicionar como intermediador, ou a sua posição no site te classificar de outra forma. Então, a gente sempre pregou da comunicação, assim, o que eu sou, o que você é, o que você faz, versus como você se comunica e como você documenta isso. E aí tudo isso era, mas como assim documentar? O que é meu contrato? No seu caso, é um termo de uso. A gente falava sobre essas regras antes de ter LGPD, sabe? Então, isso tudo foi super estratégico para a gente, porque na hora que eu palestrava muito, né? Era uma das estratégias que a gente fazia para empreendedores. E eu falava uma linguagem ágil, descomplicada, sobre o modelo do cara,
Aí ele fala, pô, é esse contador aí que eu quero, né? Porque no final ele falou, minimamente ele vai entender o nosso mundo. Agora, no dia a dia, a gente vai conseguir construir, sabe? Pois é, isso é sensacional, porque eu hoje ajudo, além de escritórios de contabilidade, também startups desde sempre, né? Uhum. Por isso até que eu estou envolvido bastante aqui com a OMI, comprometido com o sucesso da empresa. E algumas startups, mesmo hoje, quando a gente vai ter uma reunião de conselho com a participação do contador, é até engraçado, porque na primeira reunião eles mostram DRE e balanço, e isso para startup tem pouco significado, né? Não faz muito sentido. E aí a gente quer ver CAC, LTV, MRR, ARR, e aí o pessoal, a gente tem que parar, explicar, e na próxima reunião eles trazem para a gente os números que são relevantes para esse ecossistema, né? Me parece, pelo que eu entendi, que você resolve essas dores também, né? Sim, a gente, eu brinco hoje, assim, eu estou numa fase aqui de negócio muito investindo na qualificação e na educação continuada de time, né? Porque uma das coisas que a gente resolve, acho que não é só Cirrus, mas eu acho que quase todo empreendedor, é a cabeça que o profissional chega até a empresa, né? Então, assim, numa visão, é quando ele fala, a frase que eu mais ouço aqui na Cirrus é assim, putz, esse mundo é bem diferente. Daí eu falei, um pouco. E aí você tem que falar sobre, cara, o iFood da vida, né? Como um exemplo só, pô, ele é um intermediador, um licenciador de tecnologia, uma empresa de pagamento. Quem que são todas as partes envolvidas? Principalmente porque hoje boa parte das startups ela não tem um único modelo de negócio, né? Elas têm alguns modelos de negócios que concorrem diretamente com algumas outras empresas e transversalmente com outras, né? Então, tipo, é maluco de pensar a evolução disso, né? Então, hoje eu falo, alguém que levanta a mão e fala, não tem um concorrente, eu sempre brinco, olha direito, né? Se ainda não tem, vai ter, porque esse é o caminhar ali de desenvolvimento, né? De andamento ali de mercado. Então, isso para a contabilidade, eles ainda ensinam muito, e eu não estou tirando o mérito disso, né? Mas ainda as grades é muito sobre custos, sobre linha produtiva, e hoje a gente vive uma nova economia, assim, bem diferente, assim, né? Se a gente for equilibrar em mercado, existem muitas empresas que elas, vamos falar, os princípios, eles não mudam há anos e atende bem porque o modelo de operação é o mesmo há anos, mas eu tenho hoje uma grande camada, né, saindo de empresas de nova economia que vivem em cima de internet, com modelos de negócio muito mais inovadores, e não se ensina na academia ali de indicadores financeiros que você falou de unidades econômicas. Ele ensina o princípio que é o mesmo, né, unidade de custeio, mas o que é uma unidade econômica para uma empresa de internet? Qual que é o trilho, né, de receita? Qual que é o trilho de custos? O que esse cara tem que olhar? E aí a gente aqui, quando eu recebo esse talento, eu vou desde a base. Muitas vezes, né, do critério de mensuração, de plano de contas, modelo de negócio, o que é o que você falou, o que é o PayPal em comparação com um banco, né? Ou muito mais, o que é uma instituição de pagamento, né? Tipo, por que ela é diferente, né, de uma instituição financeira e por aí vai. Porque se você não entende o pressuposto, o fundamento, jamais você vai conseguir contabilizar e fazer isso como para entrega de valor, né? Isso mesmo. E hoje você se sente realizado financeiramente? Vale a pena? Valorizado financeiramente? Cara, sim. Na realidade, assim, hoje eu sou muito feliz do aspecto do tamanho, assim, do negócio nosso, assim, em métricas, eu sei que ele, sei lá, ele está alguns múltiplos acima do que é uma média, né, de uma empresa de contabilidade, assim, de tamanho de negócio, né? A gente passou essa barreira de um escritório pequeno, assim, a gente hoje tem um time legal, a gente hoje está com uma marca, acho que passamos de 70 colaboradores aqui, né, no escritório, de estrutura descentralizada, né, até de uma questão de pandemia, assim, muito do meu time atua hoje de forma híbrida, alguns, assim, plenamente remoto, com unidades assim econômicas, né, do nosso business que são saudáveis, né? E principalmente porque a gente está conseguindo desenvolver um ecossistema saudável. Então são linhas adicionais de receita por entender bem esse público, sabe? Não pautados apenas naquela camada ali de conformidade,
legal que já é diferente para uma startup. Então, assim, você fazer isso para uma startup já é algo que não é tão fácil, né? Vamos dizer assim. E adicional a isso, a gente está criando essa outra camada estratégica, né? Assim como a gente investe no nosso time de qualificação, estamos preparando a linha ali de conteúdo, academia, para preparar as pessoas que estão dentro dessas startups, né? Então, a parte de seleção, parte de consultoria, nossa caixa de ferramentas. Então, é tudo um ecossistema que a gente consegue identificar. Ah, sou um marketplace. Putz, como marketplace, qual é o banco ideal para esse cara? Qual o meio de recebimento? Quais são as soluções? E, indiretamente, o ecossistema te remunera, né? Então, acho que hoje a gente está numa situação ali confortável, feliz, de crescimento, né? E ainda tem muito ainda para rolar, mas eu quebrei aquele paradigma que nicho é algo pequeno. Eu brinco que é ao contrário. Na realidade, ele não reduz, ele te aumenta as possibilidades de criações de receita. É tudo uma questão de ótica, né? Sem dúvida. E seus colaboradores, seus talentos, você acha que eles estão realizados também? Estão exercendo a ciência da riqueza na plenitude? Cara, eu gosto muito, assim, eu montei um time, né, também, assim, de talentos e de RH para cuidar, né, da equipe, e a gente fez, acho que 8 anos de empresa no dia, em junho, né, e a gente fez um evento, né, no final do mês, para ouvir um pouco sobre eles, assim, me fale sua experiência, né, da sua realização, como é ser Cirrus, Silver, né, a gente usa, né, a definição de que trabalha aqui são Silvers, né, conta um pouquinho sobre a sua experiência, e a gente abriu o microfone, né, a gente estava numa videoconferência, e, cara, eu recebi tanto feedback positivo, assim, sobre construção, não só de estar atuando em cima de algo que dá prazer, né, tipo, eu sou desafiado, me coloca em situação de aprendizado constante, até mesmo no aspecto de ambiente, assim, sabe? Me realiza sobre o aspecto de ambiente, de ser inclusivo, de diversidade, sobre várias questões que foi uma meta, Roberto, que eu coloquei para mim, que era trabalhar incansavelmente para garantir um ambiente diferente daqueles que eu não tive a felicidade de estar. E aí eu brinco que eu fui por exclusão, né? Então, assim, exercer autonomia, exercer a criatividade. Hoje a gente não usa hierarquia num aspecto tão top-down. Então, assim, eu promovo que, cara, se a minha condição estiver errada, você pode ser um estagiário, mas você tem que ter a liberdade de falar, olha, eu acho que não é por aí. A nossa cultura, ela prevalece um pouco a questão hierarquia cadeira, né? E eu sempre falo para o time assim, nós estamos, né, na cadeira, nós não somos. Então você prepare o seu andar ali. E eu acho que, como eu vejo isso do time, sempre peço, assim, a gente tem visto muito resultado legal, a galera engajada, a galera feliz, assim, e quando a gente tem vaga, todo mundo distribui, dá feedback voluntário em LinkedIn. Então são tudo questões ali que a gente não pede, mas que voluntariamente as pessoas brigam porque elas entendem que, cara, é isso, faz sentido, eu tô aqui, tô feliz, tô trabalhando, e isso eu acho que é mais satisfatório do que a grana, né, para falar a verdade, que é quando você casa propósito e casa retorno, são coisas que a gente tem visto, naturalmente, no começo, né, sempre pode melhorar, e acho que é isso que a gente tem que se desafiar, né. Cristiano, temos mais 2 minutos só apenas aqui, infelizmente, porque tudo que é bom dura pouco. Uma conversa agradabilíssima aqui, uma conversa muito enriquecedora. Eu tenho certeza que vai motivar e instigar muitos profissionais da contabilidade que nos escutam nesse momento. Mas as duas perguntas são as seguintes. E o Cristiano, está realizado? A segunda, vou fazer as duas de uma vez e aí você responde. Vai lá. Se o pessoal quiser trabalhar aí com você, quiser empreender com você, tem jeito? Legal. Primeira se estou realizado, sim, né? Esse é o meu outro compromisso comigo mesmo. Nunca me colocar numa situação de desconfortável, então eu sou muito claro, assim, eu sempre estou num ambiente onde eu estou realizado ou feliz, né? Não digo que não há desafio, mas sempre desafios que me fazem progredir. Então, eu acho que esse foi o acordo comigo mesmo, né? Cara, se divirta todo dia. A partir do momento que o trabalho for um ônus, né, tá na hora de você se movimentar. Então, hoje não estou nesse cenário, estou num cenário de crescimento, de desenvolvimento, então, muito feliz na cadeira hoje. E sempre a procura de talentos, né? Então, para quem quiser ali conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho,
tanto de Facebook, LinkedIn, YouTube, tá? A gente também está produzindo, @Cirrus Contabilidade, então ali consegue nos conectar. E eu hoje com uma presença mais ali de Instagram, onde eu tento acompanhar, a gente sabe que tem uma chuva de redes sociais, mas direciona um pouco ali, mas @cristiano.ffreitas, né? Então, e no LinkedIn acho que é a mesma, então tanto por um caminho ou por outro, consegue se conectar e sempre é um prazer conhecer gente nova, trazer gente boa aí para o time. E para participar do seu programa de parcerias também, né? Exato, exato. Muito bom. Cristiano, parabéns pelo trabalho maravilhoso, é um exemplo de inovação, um exemplo de sucesso, de empreendedorismo e de pessoa, né? Pessoa super do bem, super simpática, humilde. Muito sucesso para você, para sua equipe, para os seus clientes e conte conosco sempre que precisar para mais novas parcerias aí no futuro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e pode contar comigo sempre. Um prazer compartilhar um pouco a história.